agradecer a Deus por esta oportunidade que foi concedida a nossa pessoa, né? A irmã ligou e disse se seria possível nós estar aqui, né, irmãos? Para trazer a palavra do Senhor. Eu disse, eis-me aqui, Senhor. Né? Então estamos aqui para obedecer a voz do Senhor, amém, igreja? Glória a Deus, fico feliz de revê-la essa equipe novamente. É uma obra que está no coração de Deus, irmãos. Pode ter certeza, porque Deus, Ele se agrada desta obra, amém? Glória a Deus. Vamos ler uma palavra no livro de Jeremias, capítulo 33. Jeremias, capítulo 33 e até o versículo 3, amém? E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer, o seu nome é o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Louvado seja Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Igreja do Senhor, não quero ser muito extenso, né? Quero falar aquilo que Deus colocou já no meu coração através desse tema. É um tema muito conhecido, né, irmãos? Glória a Deus. Mas ao mesmo tempo é um tema que nos confronta e ao mesmo tempo é um tema que nos traz um despertamento para a nossa vida nos tempos em que nós estamos vivendo. Nós sabemos pelos amantes da palavra do Senhor que Jeremias, já no mesmo livro de Jeremias, do capítulo 2, nós podemos observar ali que o Senhor chama Jeremias, convoca Jeremias para ser profeta entre as nações. E então a Bíblia agora vai dizer então que quando Deus chama Jeremias, Jeremias tinha a sua idade de seus 17 anos para 16 anos. Então o Senhor então convoca Jeremias, chama ele pelo nome. E ao chamar ele pelo nome, Jeremias ele sente esse peso da responsabilidade recaindo sobre os seus ombros. Jeremias então ele, no início ali do capítulo 2, versículos 5, 6, ele começa a indagar com Deus, dizendo: ai, Senhor, eis que eu sou uma criança e eis que não sei falar. Jeremias então ele começa a colocar algumas desculpas ali para não atender o propósito de Deus sobre a vida dele. Jeremias então, creio eu que por ele receber esse chamado, ele sabe que, aleluia, aqui na frente ele iria encontrar algumas retaliações sobre o seu ministério. Mas louvado seja Deus que Jeremias prove a Deus a ele obedecer a voz do Senhor e colocar na posição a qual o Senhor queria que ele colocasse. Aleluia. Já no mesmo livro onde nós lemos do capítulo 33, versículo 3, nós podemos observar, irmãos,
aleluia, que o Senhor então, aleluia, ele se cumpre essa promessa na vida do profeta Jeremias, estabelecendo ele como atalaia, estabelecendo ele como profeta entre as nações, ali do povo de Judá e Jerusalém. Porém, nós sabemos então que Deus usa o profeta Jeremias, aleluia, não somente para profetizar para Judá e Jerusalém, mas Deus aqui, eu percebo que Deus usa a boca de Jeremias para profetizar para príncipes, sacerdotes e outros profetas da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que o chamado de Jeremias trouxe uma responsabilidade que muitos, nos atuais, hoje em dia que nós estamos vivendo, não queria essa responsabilidade de ser profeta, de profetizar, até mesmo contra o pecado, aleluia, em cima dos altares. Creio eu que muitos não gostariam de receber esta responsabilidade, porque é uma responsabilidade árdua, irmãos. É uma responsabilidade que, se o profeta ele não estiver na direção de Deus, se não estiver uma raiz aprofundada na presença de Deus, ele começa a receber ataques, até mesmo de dentro da própria congregação onde nós congregamos. E se ele não estiver firmado no Senhor, ele vem a morrer devido às pedradas. Mas Jeremias, aleluia, por ele profetizar, aleluia, sobre a congregação de Judá e Jerusalém. Porém, a Bíblia vai dizer então que Judá, aleluia, Jerusalém aqui, eles se encontravam com a apostasia, aleluia, diante da presença do Senhor. Eles haviam se, aleluia, afastado da presença do Senhor. Eles estavam longe da presença do Senhor. Eles haviam abandonado o primeiro amor, aleluia, que eles se encontravam no começo a quem conhecia o Senhor Deus. Então aqui o Senhor, então ele usa a boca do profeta Jeremias a uma profecia de conserto para o povo de Judá, para que eles viessem a voltar ao primeiro amor, irmãos. Aleluia. Ao primeiro amor. Então Deus então disse, dá o primeiro comando de voz para o profeta Jeremias, que se ele se arrependesse dos seus pecados, que se ele se convertesse, aleluia, da maldade dos seus corações, o Senhor então haveria feito uma promessa de uma nova aliança para restabelecer o povo de Judá e o povo de Jerusalém naquela época. Aleluia, o Senhor havia dito para o profeta Jeremias que se o povo se arrependesse, a promessa do Senhor ainda estava em pé. A aliança que o Senhor havia prometido para o povo de Judá e o povo de Jerusalém estava em pé. Então Deus aqui usa a boca do profeta Jeremias para que seu povo viesse arrepender, o povo viesse descer na olaria, buscar o Senhor, rasgar as suas vestes, aleluia, buscar o Senhor de corpo e alma, e se converter dos seus, aleluia, das suas maldades, aleluia, e viesse, aleluia, se render diante da presença do Senhor. O Senhor ouviria dos altos céus e cumpriria a promessa do Senhor sobre a vida do povo. Glória a Deus. Porém, então a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que o Senhor aqui ele já fala sobre clamor.
E que quando Deus fala clamor, aleluia, eu olho então para, aleluia, no livro de São Marcos, capítulo 2, aleluia, ali quando Deus, ele usa ali o anjo Gabriel para anunciar as boas novas para Maria, para dizer a ela que ela teria um filho, aleluia. Então Maria ali no momento ali ela começa a duvidar daquilo que o Senhor havia prometido a ela, mas o anjo, aleluia, torna a dizer que ela haveria de ter um filho, aleluia, e esse filho chamaria Emanuel, Deus conosco, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Então esta profecia, ela já vinha já há milhares de anos, aleluia, até mesmo pela boca do profeta Jeremias. E tudo isso então, aleluia, esta promessa, ela se cumpre na boca do anjo Gabriel para profetizar sobre Maria. E quando fala sobre clamor, aleluia, nós vimos vários clamores dentro da Bíblia que nós encontramos, aleluia, que Deus então, aleluia, aleluia, ali no livro de Josafá, capítulo 2 Crônicas, capítulo 20, nós iremos encontrar então, aleluia, Josafá diante de uma guerra, aleluia, contra o povo de Amós e o povo amonitas, aleluia, quando ele se depara ali diante daquela guerra, Josafá então naquele momento, aleluia, ele convoca os levitas, ele convoca os sacerdotes e coloca diante da guerra, aleluia, ali para, aleluia, adorar o Senhor. E além de tudo isso também Josafá reúne a congregação de Judá, Jerusalém, ali a Bíblia vai dizer então que Josafá, ele aplica um jejum e uma consagração diante da congregação de Judá e Jerusalém. Glória a Deus. E a Bíblia então vai dizer então que o povo então ele começa a adorar, a buscar ao Deus, aleluia, de corpo e alma, aleluia, naquela noite. O povo começa a adorar, o povo começa a clamar e a chamar pelo nome do nosso Deus. E porém, então, a Bíblia vai dizer, a igreja do Senhor, que a partir de quando a congregação de Judá, Jerusalém, eles começam a invocar o nome do Senhor, a Bíblia diz, aleluia, que naquela mesma noite, aleluia, entre o povo do Amonita, o povo de Amós, aleluia, houve um conflito entre eles ali, que eles começaram a matar um ao outro a fio de espada, e a Bíblia diz que naquela mesma noite o Senhor Deus deu vitória para Josafá. Glória a Deus. É por volta de clamor, irmãos. Nós estamos vivendo em uma época, irmãos, que, aleluia, eu creio que toda a congregação do Brasil, aleluia, vai chegar essa época, aleluia, que todos vão, aleluia, reunir uma força só, aleluia, para clamar a um Deus só, aleluia, vai chegar uma época que não haverá divisão entre ministério, entre congregação, entre igreja, aleluia, porque vai chegar essa época que o Senhor Deus, ele vai permitir que todo o povo vai reunir em uma fé só. Glória a Deus. Porque nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, esse tempo de escassez, esse tempo, aleluia, que eu não vou no ministério de porque lá não é, aleluia, do meu ministério, eu não vou lá porque aqui é diferente, não, mas eu creio que sim, que vai chegar esse tempo que toda boca há de clamar, que toda boca há de invocar ao nome só, e o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus. E quando fala de clamor,
Nós podemos observar também no livro de Marcos, capítulo 10, e a partir do versículo 46, nós podemos observar que a Bíblia vai falar que quando Jesus, aleluia, ele entra na cidade de Jericó e sai da cidade de Jericó, quando ele passa à beira do caminho, nós podemos observar então que ali era posto um homem cego, aleluia, filho de Timeu, Batimeu, aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus ia passando por ali, aleluia, aquele cego, somente por ele ouvir que Jesus estava passando naquele caminho. A Bíblia vai dizer que aquele cego, ele começou a chamar, a clamar pelo nome do Mestre, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, aleluia. E a Bíblia vai dizer que aquele povo, aleluia, tentou parar, calar aquele cego, mas porém a Bíblia vai dizer que quando aquele povo tentava calar a boca daquele cego, aleluia, pela sua vez, ele vai abrir a boca e dizer: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que por diversas vezes aquele cego, ele chamava pelo nome do Mestre. E a Bíblia vai dizer então, igreja do Senhor, que intensamente aquele cego, ele começou a clamar o nome do Mestre. E agora a Bíblia vai dizer então que Jesus, ele parou para ouvir aquele cego, devido ao seu clamor, porque o clamor daquele cego comoveu o coração do Mestre e fez com que Jesus parasse na beira daquele caminho. É como nós se tivesse aqui reunido nesta noite, buscando, adorando a presença do Mestre, chamando o nome dele, clamando o nome dele. Eu creio, aleluia, que sim, que o Mestre também ele parou para nos ouvir nesta noite, igreja. Não é diferente. O Senhor, ele está ouvindo o clamor deste povo. No momento, aleluia, oportuno, o Senhor, ele vai trazer a vitória para nós. O nome do Senhor será glorificado. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que aquela mesma pessoas que tentaram calar a boca daquele cego, foi a mesma pessoas, aleluia, que tiveram que ir até a presença daquele cego, pegar na mão daquele cego e conduzir aquele cego para a presença do Mestre. Aleluia, a Bíblia diz que quando, aleluia, levar aquele cego até a presença do Mestre, Jesus disse, olhando para aquele homem, e disse: o que queres que eu te faça? E aquele cego, ele olha para Jesus e disse: Senhor, que eu torne a ver novamente. E Jesus, olhando, aleluia, fixando os olhos para aquele cego, e disse: então levanta e veja, porque a tua fé te salvou. É pela fé, igreja do Senhor, que nós veremos o milagre. É pela fé, aleluia, que nós alcançamos, aleluia, o nosso milagre. É pela fé, é de joelho, que nós alcançamos a promessa de Deus. Somente, aleluia, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez não deu certo, a primeira vez não deu certo, a segunda não deu. Vamos continuar tentando, porque o Senhor, ele está aqui para nos dar vitória. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.